A reunião está sendo gravada a partir de agora, são 18 horas e 4 minutos. Enquanto a gente aguarda aqui alguns colegas que estão chegando aqui de última hora, né, deixa eu me apresentar rapidamente para vocês aqui. Sou Henry Suzuki, tenho me dedicado aí desde o início da pandemia a uma atividade de voluntariado chamado Força Tarefa Covid-19. Grande parte de vocês, quando foi convidado a fazer parte do grupo, recebeu ali um material falando sobre a Força Tarefa e uma série de atividades que a gente vem fazendo. Um dos grupos mais importantes de trabalho que a gente tem é o grupo de ensino, vários motivos, né? Um dos principais é que o que a gente está vivendo agora com a pandemia não é por conta da pandemia, porque a gente já vinha desarticulado de muito tempo, e tudo que a gente conseguir fazer agora, a gente, se fizer bem feito, vai poder colher frutos muito depois da pandemia. Né? Eu costumo, todos os dias, quando chega nesse horário, mais ou menos, eu lembro da contagem do número de mortos, né, no Brasil e no mundo. E eu sempre costumo falar que a gente não pode trazer as pessoas de volta, mas a gente pode fazer com que cada vida perdida tenha um significado a mais se a gente trabalhar pelo nosso país. Não é isso? Legal. Bom, a gente está nesse momento aqui de esperar um pouquinho as pessoas chegarem. Eu vou pedir assim para ser uma apresentação muito rápida mesmo, aproveitando que a gente tem a imagem de quase todo mundo. Vocês podem ir abrindo o microfone, se apresentando rapidamente, só para enquanto a gente dá mais 4 minutinhos para o pessoal chegar. Eu vou pedir licença para começar. Boa tarde a todos. Eu sou Rita Maria Lino Tarsa, sou pedagoga de formação, estou aqui em São Paulo. Sou professora adjunta do Departamento de Informática em Saúde da Universidade Federal de São Paulo e também represento nesse coletivo a Associação Brasileira de Educação à Distância, a ABED. Boa tarde, meu nome é Alexandro, eu sou professor no Centro de Informática da Universidade Federal de Pernambuco, faço parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Computação e do Conselho de Inovação da ABED. Boa tarde, eu sou o professor Luiz Ottoni, do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, também faço parte da Unirede, né, que é a Associação das Instituições Públicas, né, no Brasil, que trabalha com educação à distância. Sou representante dos institutos federais na Unirede. Aproveitar o outono, então, sou Vanessa Batestin, do Instituto Federal do Espírito Santo, também faço parte da Unirede como representante das instituições públicas da região sudeste, né, institutos federais, universidades estaduais. E componho, assim como o Tony, o Miguel e o Paulo, que não está aqui ainda, nós compomos o GT do CONIF, de EAD, né, discutimos EAD já aí de uma longa data. Meu nome é Ana Ângela, eu estou coordenadora de educação à distância do Senar, no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e estou aqui um pouco para aprender com vocês também. Eu atuo, não sou professora, como falei há pouco para o Henry, mas atuo na área de educação e na área de educação à distância desde 2008. Então, espero também contribuir um pouco com a minha experiência nessa, com tanta gente aqui maravilhosa. É isso. Legal. Boa tarde, meu nome é José Carlos Aronchi, eu sou CEO da 2CI, que é Conteúdo, Capacitação e Inovação na Economia Criativa, professor da Fundação Casper Libra, em São Paulo, de empreendedorismo, startups e gestão para o audiovisual e marketing e comunicação publicitária. Meus projetos na área de educação à distância, eles vêm da experiência com o Sebrae, onde eu fiz parte da implantação, e atualmente eu estou num projeto de educação à distância, aproveitando as funcionalidades da televisão digital. O projeto chama-se Televibra. Boa tarde, o meu nome é Marília, de Goiás, eu sou diretora do Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da Universidade Federal de Goiás, né, eu estou na direção deste órgão, que é responsável pela educação à distância e pelas atividades acadêmicas mediadas por tecnologias na universidade. Em 2019, fui eleita para a presidência do Fórum de Coordenadores UAB, juntamente com Paulo Evaristo, com o professor Walter Campos, e estamos até o momento à frente deste fórum,
e também faço parte da Unirede, né, no Conselho Fiscal, e estamos aqui, né, abertas, né, para nós discutirmos, né, e buscarmos algumas alternativas para as nossas instituições. Boa noite a todos. Meu nome é Isolda. Assim como a Ana Ângela, faço parte também do Sistema S, que é o Senat, que é o Sistema S do transporte, e atuo já na educação à distância desde 2000, sou professora pedagoga aí de nata, né, apaixonada por educação à distância, e estou aqui também para aprender e contribuir com vocês. Boa noite a todos. Meu nome é Felipe Morgado. Eu estou como gerente executivo de educação profissional e tecnológica do Senai Nacional. Atuo aí na área de educação à distância aí há uns 15 anos e estou bastante interessado em ver como a gente pode ajudar o Brasil e a educação brasileira nesse processo. Então agora com a produção um bocadinho diferente. Boa noite a todos. Meu nome é Pedro. Estou a falar de Lisboa, Portugal. Antes de mais, um abraço aos meus amigos e irmãos brasileiros. Hoje celebram-se 140 anos do Dia Nacional de Portugal, que é o Dia de Camões de Portugal das Comunidades, e o Brasil como maior país falante da língua portuguesa, que é a pátria que nos une. Enche-me de orgulho estar aqui convosco nesta noite. Faço parte de um projeto chamado Tools for Edu, que nasceu dentro do movimento Tech for Covid, em Portugal, e que existe para ajudar a comunidade educativa, tendo um foco muito especial em professores, a utilizar mais facilmente as tecnologias da educação, para poder, na prática, transformar, digamos, a educação naquilo que ela deve ser desde o primeiro dia, que é o inovador social, que é um pilar fundamental da transformação para uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mais próspera. Temos dedicado a isso ao projeto voluntário, temos dedicado a isso toda a nossa energia, a nossa paixão. Peço muita desculpa de não ter o vosso talento nem o vosso mérito, eu não sou professor, sou apenas uma pessoa que tem uma paixão pela educação, mas tenho a maior admiração por tudo o que está a ser feito e em tudo o que nós pudermos ajudar. Estamos aqui para entregar, para oferecer a nossa experiência, que começou no dia 16 de março, e se conseguimos ajudar uma criança, um professor ou um pai no Brasil, já teremos cumprido a nossa missão. Ao vosso dispor, uma boa noite e parabéns pela vossa iniciativa. Um abraço especial ao Henrique, que nos juntou a todos. Olá, meu nome é Miguel Fabrício Zamberlan, eu sou do Instituto Federal de Rondônia, represento no grupo de trabalho do CONIF, que já comentaram anteriormente aqui a professora Vanessa, o professor Luiz Ottoni, Paulo, eu represento a região norte. Nós temos uma missão aí também junto à rede federal de fazer algumas propostas de melhorias dentro desse momento de ensino remoto e proposições para a rede federal. Já estou vinculado ao Instituto Federal de Rondônia desde 2010 e desde então realizo ações de educação à distância dentro da rede federal, implantando aí a educação à distância na nossa região do estado de Rondônia. Hoje contamos com satélites que transmitem para toda a América Latina, temos 3 canais de satélite, 3 estúdios de televisão, são mais de 200 polos espalhados entre Rondônia e a Amazônia Legal, são 45 polos na Amazônia Legal, incluindo os 9 estados da Amazônia Legal, e eu espero poder contribuir com os senhores de alguma forma aí para que a gente retire desse grupo aqui boas propostas para a nossa educação. Boa noite a todos. Professora Cida, da Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava, Paraná, coordeno a educação à distância da universidade já há alguns anos e também coordeno atualmente a Universidade Virtual do Paraná, que congrega as 7 universidades estaduais no regime de consórcio para ações em tecnologia, educação à distância e também formação de pessoas. Também participo da Câmara de EAD da Bruen já há 7 anos. E é um grande prazer poder ver alguns colegas, conhecer outros e poder contribuir de alguma forma num projeto tão importante como esse. Oi, então eu sou Marcelo Bender, eu fui reitor do Instituto Federal Sul-Grandense, hoje eu sou professor aqui e tenho feito, estou estudando doutorado na perspectiva de mais vinculada a hardware, assim, para soluções de ensino. E fui também presidente do CONIF, onde tive uma
uma atuação, uma visão assim, mais sistêmica da área, principalmente da área de educação à distância. Estou aqui tentando colaborar na medida do possível. Olá, boa noite. Meu nome é Mariela, né? Sou professora aqui do Instituto Federal do Espírito Santo. Atualmente sou diretora do Centro de Referência em Formação e Educação à Distância, né? E estou aqui junto com a professora Vanessa, né? Representando o IFES para tentar colaborar. Assim, Paulo Evaristo aqui. Bem, Paulo Evaristo, do Instituto Federal de São Paulo, sou professor aqui do campus São João da Boa Vista e estou como diretor do Centro de Referência em Educação à Distância. Acompanho também as colegas aí, o Luiz Otônio, a Vanessa, Miguel, no GT do CONIF, no GT de AD, que vai colaborar também. Então, eu acho que todos acabaram conseguindo se apresentar aqui, só ficou faltando a Fernanda, que eu acho que está sem áudio, né? Não, Fernanda abriu o microfone. Oi. Boa noite. Desculpa, é porque como eu recebi o convite já no final do dia, eu estou em uma aula online agora, eu não vou conseguir participar ativamente, mas hoje estou como coordenadora da Faculdade CNA, tenho uma parceria aí direto com a Ana Ângela, que é a coordenadora da Educação à Distância do Senar, que atinge todo o sistema, inclusive a Faculdade CNA. E nós temos aqui tanto a educação à distância quanto a presencial na faculdade. Então, nesse momento, nós estamos aí com as aulas remotas, mais algumas outras tecnologias da educação à distância. E é muito importante para a gente participar de um projeto como esse, ouvir os pares, né, ver como é que nós conseguimos agregar valor nesse momento. Perfeito, então. Tá ótimo. O professor Marcelo Gomes Speciali, que é da Universidade Federal de Ouro Preto, não sei, Speciali, você consegue já se conectar? É o que a gente já vai começar a reunião agora mesmo. Terminamos as apresentações. Boa noite a todos. Eu consigo sim, eu só tô... A internet está acordando, tá? Vamos lá, Marcela. Bom, eu acho que eu já apresentei o Marcelo, mas vamos lá. Marcelo Gomes Speciali, da área de Química lá da Universidade Federal de Ouro Preto, aqui conosco. E é uma pessoa que tem muitas perguntas, eu acho que, sobre as questões relacionadas desde propriedade intelectual, questões relacionadas à obrigatoriedade de alguns professores cumprirem com algumas atividades, coisas do gênero. Não é isso, Marcelo? Isso, Henrique, obrigado. Desculpa, eu estou arrumando as coisas todas aqui, é isso mesmo. Eu acho que eu estou mais para poder escutar vocês até do que colaborar efetivamente. Perfeito. Eu estou mais ou menos servindo de interlocutor com alguns colegas. Isso, está ótimo. Pessoal, então a gente vai começar aqui a nossa reunião. Tem vários colegas que vão ter que sair 7 horas da noite, estou muito preocupado com isso, né? Principalmente a Vanessa tem que sair, outros colegas também, né? Eu acho que para um primeiro momento é bacana a gente ter tido esse momento de conversar entre nós aqui. É incrível, a gente está num grupo de WhatsApp, mas quando a gente vê a cara das pessoas e a gente vai compartilhar essa gravação, acho que muita gente vai falar, caramba, tem muita gente boa nesse grupo, né? E não é que parece, eu estou vendo, eu estou do lado deles, né? Então, essa foi a primeira parte, que eu acho que a gente tem um papel aí de fazer uma primeira conexão, mas aí eu já estava querendo pular meio que para entrar já numa questão que é, tá, e daí a gente tem esse grupo, tem um monte de coisa, vários colegas já postaram coisas bacanas que estão fazendo, mas o que a gente já poderia, né, tirar num grupo como esse, de algumas coisas para seguirmos adiante. Tá, eu vou fazer um pouco do papel, assim, do moderador, de alguém que não é da área, mas que pegou um pouco das informações. Eu vi que, por exemplo, que a ABED, ela tem uma plataforma que está sendo compartilhada agora, não sei se é uma coletânea de conteúdo e compartilhamento. Então, será que os colegas da ABED poderiam falar um pouco sobre essa iniciativa? Que é uma das questões que foram levantadas nos vários grupos, e até tem no próprio Tech for Edu também, é aquela história, né? Tem material, se tenta, vão concentrar no lugar para poder disponibilizar, né? Então, Rita, se você puder fazer um comentário, agradeço. Então, o que acontece? A comunidade de AD, vinculada à Associação Brasileira de Educação à Distância, se estende por todo o país. Então, diante desse cenário em que a questão das tecnologias tem impactado bastante, tem sido muito discutida, o papel da ABED foi de convergir tudo o que está acontecendo e onde nós estamos, né, enquanto comunidade de AD, no nosso portal, né, abed.org.br. Então, ali a gente tem um link de notícias, até eu pedi aqui no chat autorização, porque eu printei uma tela aí de apresentação,
para poder fazer um relatório junto com o professor Alexandro, para a gente também divulgar a ação deste coletivo, este grupo. Então, a ideia, que é uma ideia da Associação Brasileira de Educação à Distância, é de ampliar os canais de comunicação entre todos os profissionais, a comunidade, de forma bem geral. Não é só para professor, não é só para aluno, não é só para escola, né? É para todo o segmento de EAD, profissionais que trabalham com EAD, liberais, órgãos públicos, no sentido da gente convergir informações e facilitar o acesso para toda a comunidade. Então, quem acessar o nosso site, eu já postei no nosso chat, quando eu pedi autorização, vai encontrar ali uma série de webinars que estão acontecendo, documentos que estão sendo publicados, de profissionais que fazem parte da nossa comunidade, de instituições que fazem parte da nossa associação. Então, a ideia mesmo foi de, ao mesmo tempo que a gente converge no local, a gente facilita o processo de disseminação para toda a comunidade. Então, essa foi a intenção da ABED. Que é aberta para todos, não só para os associados da ABED, é isso, né? Não, é aberto. Então, aproveitando a questão, né, de reunir as coisas para poder disseminar, as outras associações, né, Unirede, por exemplo, imagino que deve ter fazendo alguma coisa também, né? Estou vendo a Vanessa ali, sorrindo ali, eu acho que deve ter alguma coisa, né, Vanessa? Não, para falar da Unirede, eu prefiro que seja o Otone, mas cadê o Otone, gente? Ele está escondido ali, debaixo daquele quadrinho preto. Ah, fala aí, Otone. Tudo bom, gente? Também, né, a Unirede, lógico, né, como uma associação das universidades em rede, as instituições públicas, né, no Brasil, nós também temos o nosso portal, eu vou colocar aqui para vocês, e nós temos um agregador, né, que é um referatório de todos os portais, repositórios institucionais da área pública, onde existem recursos educacionais, estratégias, tecnologias que, assim como a ABED, né, estão a serviço, né, da comunidade brasileira. Então, eu vou colocar aqui também o link, tá, do nosso referatório e também o link aqui da nossa associação. Agora eu estou lembrado, o Otoninho, que agora no final da tarde escreveu para a gente falando, olha, tem esse aqui é da RNP, inclusive, né, o link, não é, Otoninho? Esse é um dos nossos repositórios que é mais voltado especificamente para a educação profissional e tecnológica, que é o ProEdu, que eu também vou colocar aqui no chat aqui, para ficar registrado, que aí é o acervo, né, de recursos educacionais usados na educação profissional e tecnológica, né, os institutos federais, centros federais de educação tecnológica, né, e instituições estaduais públicas que trabalham com a educação à distância, né, compartilham seus materiais, suas ações de educação à distância através da Unirede, através do repositório do ProEdu. Então nós temos uma rede de colaboração bem intensiva. E lógico, tudo isso é da comunidade como um todo. Perfeito. Dos colegas aqui presentes, das associações, ou mesmo aliás, acho que a Vanessa poderia falar pelos institutos federais, porque o Instituto Federal é tão grande, né, Vanessa, que só quando você junta tudo que tem nos institutos federais, dá, assim, uma coisa, assim, gigantesca, né? Nos institutos federais também tem um portal ou são concentrados nesses portais que já existem, Vanessa? Sim, a gente usa esses que já existem, principalmente esse do ProEdu, né, que o Otone citou agora. Mas também tem um portal que é muito usado para quem tem curso superior, que é o EduCapes, né? Então, assim, na verdade, a gente usa esses vários portais, né? Então, em termos de portal, né, os institutos não têm um portal específico, a gente faz uso e incentiva depositar os produtos nesses portais. Perfeito. Deixa eu aproveitar, acho que a Ana quer fazer um comentário, né, Ana? Isso, por favor. O Henry, nós do Senar e CNA, nós disponibilizamos ano passado a estante virtual com a nossa coleção de cartilhas Senar, que são cartilhas voltadas para o público rural. O agro não parou nesse momento e nós percebemos o número de acesso aumentou muito nesse período. Então, é de fácil acesso, a gente estendeu a todos, né? Então é só acessar também o nosso portal da CNA, vou colocar o link aqui para vocês. São mais de 160 títulos que você pode fazer a busca por cadeia produtiva, por tema.
e aí a gente faz um cadastro muito fácil, muito rápido, e tem acesso a todo esse material. Ele é usado também nos nossos cursos de formação profissional, né? Mas a gente também agora tem disponibilizado isso a todos. Então, vou disponibilizar para vocês também o link. Excelente. Então, aproveitando já que o Senar falou, né, o Senat, o Senac também tem portais assim, acho que grande parte tem, né? Oi. Oi, Isolda. Oi, Henry. Então, o Senat, hoje, ele tem um portal de cursos livres à distância, a maioria voltado para o público do transporte, mas ele tem cursos bem amplos também, e são mais de 200 cursos hoje que a gente disponibiliza gratuitamente. Inclusive, nós enviamos esses links também para várias instituições divulgar aí para os seus colaboradores, empresários do meio do transporte e de outros meios também. Então, a gente está disponibilizando todos esses cursos gratuitamente. Eu vou deixar também o nosso portal aí no chat para os colegas que quiserem, inclusive, divulgar aí para as instituições, público mais jovem. Então, é um leque de cursos bem variados. Tá ótimo. Bom, o que na verdade, o que a gente já vai fazer aqui, que eu já percebi, né, a gente vai fazer essa coletânea, mas eu estava pensando já em outra coisa. Aliás, eu fiz o professor Alexandro, eu lembro que quando ele fez o comentário lá no nosso chat, ele até comentou assim, o grande gargalo que tem hoje é para o ensino básico, fundamental, alguma coisa assim, né, Alexandro, acho que você comentou, os outros até que tem muita coisa já, né, então, provavelmente sim, talvez a gente possa organizar um pouco melhor. Eu tenho, assim, uma aposta que meio que quando a gente pega os vários players que estão aqui, assim, você falava, talvez o do Senat e o do Senar, assim, que são assim, mais fora do dia a dia de grande parte das pessoas, acho que muita gente não imaginava que talvez tivesse esses materiais, né? Não sei quanto vocês, meus colegas aí que estão no mundo de EAD, de repente conhecem tudo, né? Mas a impressão que eu tenho é que talvez não é tão conhecida assim, né? Alguém pode dar um depoimento, assim, será que eu estou falando uma coisa muito fora ou não? Não, não. Existe o pessoal que faz parte das associações, eles conhecem esses materiais. A Unirede tem um encontro nacional, o último foi em Teresina, né? Existe uma articulação muito forte. O próprio evento da ABED, a ABED tem esses grupos de interesse, existem publicações que colecionam os grupos de pesquisa no Brasil, os livros da ABED. Existe uma preocupação de organizar esse inventário de coisas. Então, acho que o que eu coloquei ali, no último item, foi o item de inovação, né? Porque tem Deixa eu só fazer uma pergunta ainda sobre esse item, né? Uma coisa é a coletividade de especialistas em EAD conhecerem, né? E a outra é o professor, né? O não especialista, né? Quanto que isso, na percepção de vocês, está chegando à ponta da linha mesmo? Que eu vejo tanto professor meio desesperado, assim, querendo gravar coisa e tal, talvez se soubesse que tem, né, esses materiais, talvez estivesse aproveitando, né, um pouco melhor aquilo que já existe. Sem dúvida, tem uma desinformação muito grande. Eu acho que 1/5 das universidades no Brasil fazem educação à distância e muitos professores universitários desconhecem as metodologias. Então, pelo menos nas universidades federais, tem um descompasso enorme entre o que se pratica nas associações de classe, né, que discutem a educação à distância, e as pessoas que não praticavam, né, que é um número de 5 vezes maior de professores, aproximadamente. Perfeito. Maria Rita, acho que queria também fazer um comentário, né, Maria Rita? Eu penso, nesse momento, Henry, o que a gente percebe é que nós estamos trabalhando com 2 conceitos. Um, de educação à distância, que já vem sendo construída enquanto modalidade, com toda uma estrutura, uma cadeia produtiva de material. Porém, diante desse cenário que a gente vive, do distanciamento social, do isolamento domiciliar, nós estamos trabalhando com o que nós estamos chamando de aulas remotas. De uma hora para outra, os professores do presencial tiveram que dar conta de preparar material e disponibilizar em aulas remotas. Né? Muitos têm ficado o tempo da aula, seja 1 hora, seja 2, mas eles ficam o tempo inteiro com os alunos.
E, de fato, eles não estão conseguindo produzir material porque eles nunca tiveram acesso, talvez, ou se sentiram motivados a acessar para tantas aulas. Às vezes um vídeo que achava interessante ou que assistia, mas não tinha um sistema de busca. E, portanto, as pessoas não conseguem chegar no que já existe pronto, porque a quantidade é imensa e a gente, de certa forma, não foi ensinado, preparado para selecionar. Muitos da minha geração, né, eu sou formada aí nos anos 80, e muito do que eu fiz foi sentar e assistir a aula. E era o que vinha para mim. Eu não sabia escolher. E hoje, pelo menos quando eu preparava a aula, eu tinha 4, 5, 10 livros de referência. Hoje, quando você faz uma busca, você tem milhares de referências. Então, as pessoas que não sabem selecionar o material, o tipo de site, o tipo de informação, o que estão buscando objetivamente, é uma busca insana, o que acaba exaurindo e não chega exatamente no que precisa. Então, para mim, a dificuldade está no processo de busca, porque a quantidade que existe é grande e a gente não sabe muito selecionar. O que não é muito diferente quando a gente recebe alguns orientandos que sentem dificuldade de fazer buscas em base de dados. Qual é o objetivo da pesquisa? Qual é a metodologia de busca? Então, eu sinto que aí é uma dificuldade muito grande. E em muito pouco tempo, o desafio se configurou. Então, as pessoas estão exauridas. Eu sinto muitos colegas exauridos com isso. E nem sempre chegam no que de bom já existe. Tá. O Alexandre vai voltar lá, mas assim, eu volto. Não, a gente está falando. Uma coisa é ter os agregadores, juntar essa informação, reunir num lugar. Tá, isso é uma coisa que tem sido feito, talvez possa melhorar um pouquinho, colocar mais conteúdo. Mas aí tem um outro lado que é como esse conteúdo que está guardado pode chegar realmente a quem está precisando, né? E aí as associações, as redes, tal, tem algum trabalho que vocês estão fazendo, tipo de um 0800 para o professor ir lá e ter um suporte para ele, para que ele não tenha que gastar esse tempo, né? Porque provavelmente é um problema que todos estão tendo, né? Então, é o tipo de coisa que dá para ganhar escala. Alexandre está com a mão levantada, se quiser já falar direto, mas o Tony também já abriu, né? Alexandre, você está com a mãozinha levantada lá, eu vou te dar prioridade. Tá legal. Eu estou à frente de 3 ações. Uma delas pela Sociedade Brasileira de Computação, que nas primeiras semanas a gente já publicou um guia, certo? A segunda tem localmente aqui na própria Universidade Federal, mas o que eu sinto é o seguinte: para esse grande coletivo de professores que estão perdidos, o depoimento da Rita é perfeito, essa grande rede poderia criar um pequeno repositório com o que há de melhor nas partes essenciais do trabalho do professor. Isso ajudaria enormemente, sabe? Por exemplo, criação de materiais. De fato está acontecendo isso no ensino fundamental. Os alunos com 5 horas de aula online. É uma coisa muito desagradável, em grande desserviço, que a gente sabe que a pessoa não aguenta 15 minutos, tá certo? Como é que você pede para a pessoa ficar 4, 5 horas assistindo aula online? Não existe isso, né? Então, era muito importante que na ausência do Ministério da Educação, tá certo? Que de certa forma é muito positivo, porque só de você ver 100 e poucas pessoas discutindo, né, em rede aqui, e se a gente consegue rapidamente materializar 2 coisas, uma sequência de orientações para os professores, tá certo? E estimular a inovação, já seria fantástico, tá certo? Ou seja, o repositório está lá, mas é muita informação, como colocou a Rita, e se a gente, de alguma maneira, alguma das associações, 2 ou 3, se articulassem, um exercício maravilhoso de articulação entre os profissionais, e a gente conseguisse ter um roteiro que orientasse coordenadores, professores, estudantes, de uma forma sistemática, tá certo? Um pequeno diretório resolveria muitos problemas. Excelente. O Tony, eu te interrompi, mas depois tem a Isolda e o Pedro que levantaram a mão. Bom, acho que algo que é muito importante da gente refletir é que nesse momento de docência emergencial, desse contexto, dessa pandemia, as soluções, o que vai resolver ou auxiliar todos os educadores aqui no nosso país, não passa somente pelo viés de uma solução tecnológica.
não é somente disponibilizar conteúdo ou direcionar para fontes de conteúdo. As questões de metodologias, estratégias, né, que vão ser empregadas pelos professores, a capacitação dos professores, ela é tão relevante quanto a questão da curadoria digital, né, da curadoria de conteúdos para serem usados. Nesse sentido, dentro pelo menos da rede dos institutos federais, nós temos ações de colaboração entre os institutos, né? E algumas delas nós conseguimos criar o quê? A questão de pequenas trilhas, itinerários formativos, que articulam pequenos cursos livres que já foram produzidos dentro da nossa rede, tanto dos institutos federais quanto nas universidades estaduais, universidades federais. E esses materiais todos, então, são articulados em pequenas trilhas para que os professores tenham uma pista de como podem realmente fazer a sua capacitação, né, e aprenderem aquilo que necessitam dentro desse momento, dessa emergência. Eu até vou colocar aqui para vocês um dado, né, que eu não fiz essa contextualização, que na área pública nós temos iniciativas, programas que ao longo dos anos foram desenvolvidos de educação à distância no nível técnico, que era conhecido como a Rede ETEC Brasil, né? Depois nós temos também a Universidade Aberta do Brasil, a UAB também com seus programas, aí, com apoio da CAPES, e temos os cursos da UNASUS, a Universidade Aberta do SUS. Então todos esses grandes programas que houveram, principalmente no passado, com muito apoio nas gestões anteriores, nós temos materializado os repositórios onde esses conteúdos estão compartilhados. E coloquei até aqui o link dos 3. E nesse exemplo que eu citei por último, de procurar desenhar, o Paulo Evaristo aqui, nosso colega do IF São Paulo, e outras instituições também, mas o Paulo Evaristo, ele lá no IF São Paulo, eles tiveram uma grande iniciativa que foi reunir num aplicativo chamado Padlet, uma trilha, itinerários formativos que auxiliam os professores, então, na construção dessas competências necessárias para esse momento. Eu até vou colocar aqui o link para vocês, tá, Paulo? Estou tomando aqui a liberdade de compartilhar. Isso está sempre sendo... Até coloquei aqui, que é o MacRed, vou colocar aqui da trilha. Que é esse último Padlet do IF São Paulo, onde tem exemplos de trilhas, porque, como eu falei para vocês, não é só conteúdo, tem que ter a questão da capacitação dos docentes. Então, como muitos deles são incipientes, não têm realmente experiência, tanto com as tecnologias de informação e comunicação, quanto nas próprias estratégias pedagógicas para lidar, né, com toda essa situação, capacitar, dar itinerários, trilhas, é uma ação extremamente valorosa, né, e aí eu trago aqui um dos exemplos, né, que nós temos trabalhado aí, o Paulo sabe, né, Paulo Evaristo, e a gente tem articulado outras questões, outras trilhas, né, nesse momento tão importante. Excelente, obrigado, Tony. Isolda, se me permite, a Isolda está na frente. Eu vou pedir que a Isolda está com a mão levantada. Ok, obrigada. E as pessoas que quiserem usar aqui, acho que tem um linkzinho aqui que você coloca do lado, levantar a mão e tal, isso tem ajudado. Não estou achando, tá. Bom, eu compartilho da mesma... Estão me ouvindo? Sim. Eu compartilho da mesma, eu vou dizer, talvez, da mesma dor aí, do sentimento do colega que acabou de comentar, o Tony, porque realmente a Maria Rita também colocou muito bem que tem muita informação e, às vezes, o professor não sabe onde buscar. Nós do Senat, que trabalhamos com o público do transporte, que precisa, os nossos alunos, que são dos cursos presenciais, que precisam de ter cursos atualizados, porque senão eles não podem trabalhar, e o transporte foi um dos meios que não parou. E motoristas que precisavam se capacitar, e de repente eles não podiam atuar, as unidades operacionais, que são 155 unidades operando em todo o Brasil, e de repente esse instrutor, hoje, se viu, né, naquele momento, se viu assim, sem saber o que fazer. Bom, você coloca um ambiente virtual na mão desse instrutor, você coloca o material, tá aí, onde é que eu inicio, o que eu faço com esse Moodle, o que é isso, né? Por exemplo, no nosso caso, o ambiente virtual é o Moodle, como que eu vou atuar dentro desse ambiente?
Então, nós sentimos isso na pele, nós preparamos também um guia, só compartilhando rapidamente da nossa experiência, mas que tem tudo a ver, porque não é só uma questão de você colocar a informação, que isso também é muito importante, que ele saiba procurar informação, mas a capacitação e a forma que ele vai atuar nesse meio, né, é muito importante, porque essa insegurança, a gente tem visto, inclusive, professores ridicularizados nas redes sociais, porque não sabem usar a tecnologia, não sabe o tempo de aula, como ele vai fazer isso num ambiente virtual, em frente a uma televisão, como ele vai se posicionar. Então, como é que isso está acontecendo, né? Ele está sendo trabalhado, que metodologia utilizar? E a gente sentiu essa necessidade também de capacitar aí mais de 1.000 instrutores espalhados por todo o Brasil. Nesse momento emergencial, nós usamos a ferramenta que é semelhante ao Zoom, que é o Teams, que ela é corporativa, né? E começamos a capacitar e sentimos isso na pele. Então, acho que isso é muito importante a gente pensar nessa forma de preparar, porque esses professores, esses instrutores, eles já vinham com certo, até um preconceito, porque a vida toda trabalhou com ensino presencial e, de repente, joga na mão desse profissional uma educação à distância que ele não sabe nem por onde começar, né? Isso, obrigado, Isolda. Eu acho que você está fazendo um reporte que praticamente todos passaram por isso mesmo, mas eu vou tentar aqui focar um pouco na nossa agenda, que a gente tem algumas ações que a gente pode fazer e que depende de nós e pode sair algo construído daqui, numa simples reunião nossa, né? Falamos de juntar as informações, a questão de agregação é uma coisa, curadoria é outra. Eu até arriscaria dizer, acho que o professor Alexandre falou de curadoria, como tem associações como a BED, como tem as outras associações, as próprias redes, grandes redes, provavelmente se a gente tiver até curadorias dessas grandes redes, não precisa ser uma curadoria única, eu acho que é até bom que tenha uma multiplicidade e até que divulgue essa multiplicidade, porque talvez um ou outro possa se adequar mais a um outro tipo de trilha, né? Mas a curadoria, e entrando, acho que talvez tentando organizar as ideias, né, que uma dessas curadorias não é de conteúdo para o aluno, é conteúdo para o próprio professor, e eu até diria mais, até para o próprio gestor do professor, que eu garanto que deve estar com um monte de problema também. Né? Tipo, vocês especialistas de AD devem estar sofrendo um problemão, que está vindo um monte de perguntas para vocês falando, meu Deus, e agora, né? Então, agora a gente poderia compartilhar isso com os outros colegas, ou talvez seria tão bom tivesse, né, uma trilha para gente como eu, né? E certamente tem um monte precisando. Então, são 3 itens, né? Então, agregadores, curadoria e capacitação dos professores ou capacitação de quem vai conduzir o processo, né? Tá ok. Eu vi que alguns outros colegas levantaram a mão, mas eu só queria lembrando que a gente só tem mais 15 minutos de reunião, porque outros colegas vão ter que sair, se tem algum ponto dessa fase inicial aqui que gostaria de ter alguma coisa além disso. Não comentários sobre aqui também aconteceu, disso, aquilo, assim por diante, nem exemplos, tá? Eu queria mais uma ação que não seja essas 3. Aronque, por favor. Eu queria aproveitar a representatividade, né, dos colegas e saber se existe alguma iniciativa para educação à distância para locais onde não existe internet ou fácil acesso. A gente está saindo daqui da internet para a parte de infraestrutura aqui agora, que alguns colegas têm, do Instituto Federal de Rondônia. Não sei se tem. O Alexandre, acho que tem algum comentário a fazer a respeito disso também. E alguém da ABED falou alguma coisa sobre satélites também. No caso, eu posso falar, se for o caso, Henry, mas é que assim, nós aqui no Instituto Federal de Rondônia, nós temos satélites, né, que transmitem, um satélite com 3 canais que transmite para todo o Brasil. Nós somos uma instituição pública, nosso contrato ele é daquele de serviços continuados com a empresa. Hoje a gente transmite aulas para toda a Amazônia Legal, né? A gente tem 45 polos espalhados aí pelos 9 estados que compõem a Amazônia Legal, e a gente tem uma capacidade de produção interessante, né? Com equipes de audiovisual, com equipes de diagramação, enfim, toda essas possibilidades de criar objetos de aprendizagem e materiais de apoio para, por exemplo, o ensino remoto, né? A gente tem um repositório que a gente agora, junto com o Otônio, vai transferir tudo para o ProEdu, para poder ficar disponível para toda a comunidade, que é o link, eu acho que mandei no grupo,
aquele link do YouTube. Se vocês procurarem no YouTube lá, Instituto Federal de Rondônia, vocês vão encontrar um canal que tem produções lá entre aulas, objetos de aprendizagem, materiais complementares e tudo mais. Então, a gente tem essa possibilidade, sim, é uma forma que a gente atua aqui em razão das características da região, que nós não temos em todo o estado boa internet, nós não temos chegar por satélite é mais fácil para a gente, né? Então, a gente usa, por exemplo, aulas ao vivo pelo satélite, com a interação usando menos bandas de internet. Então, por exemplo, com chat, para o professor poder fazer a pergunta ou mandar uma pergunta de um aluno para ser respondida ao vivo. É um exemplo do que a gente faz. Mas também usamos os estúdios para produção de material, por exemplo, de esquetes, vídeos de curta duração e assim por diante. A gente tem esse trabalho sendo realizado e eu acredito que muitos dos materiais que a gente produz poderia servir para muitas frentes de trabalho, exceto se a gente for entrar aí já no cenário de ensino fundamental, né? Aí a gente já não produz, mas tem capacidade de produção. A transição que você disse que você faz para o satélite é para antenas parabólicas? Exatamente, nós utilizamos banda KU para poder transmitir. A gente fez até uma tentativa de incluir junto com o serviço, o fornecimento de internet, mas nós não conseguimos uma empresa que fornecesse já na mesma antena a internet, para facilitar. Por exemplo, a gente tem aqui unidades em zona rural, aldeia indígena, e a internet que tem lá é bem fraquinha, é mais para uma interação de chat ali, mandar um questionamento. Entretanto, o sinal ele recebe muito bem via satélite, e isso auxilia bastante o nosso trabalho, né? Legal. O interesse é saber realmente onde não tem internet, quais são as experiências. Nós, no começo, tínhamos mais pontos sem internet, muitos pontos sem internet, e com o tempo nós fomos colocando aqueles, nem que fosse a rádio com 1 mega, só para poder a pessoa conseguir entrar no chat pelo ambiente virtual para participar com mensagem de texto, que não exige muito. Na época em que nós tínhamos polos em que não havia internet, nós usávamos a comunicação assíncrona. Então, os alunos entravam depois em contato ou por telefone, ou o próprio professor levava isso para a casa dele e enviava depois as dúvidas para a gente fazia atendimento individual, ou respondia na próxima aula as demandas que foram apresentadas pelos alunos. Perfeito. Obrigado. Eu acho que eu vou colocar essa dimensão que a gente colocou agora, então, como infraestrutura e talvez infraestrutura compartilhada também, né? Que eu acho que talvez os colegas, eu fico pensando que o pessoal do Senar, por exemplo, né, deva olhar para isso e falar, poxa, para o Senar seria interessante se eu pudesse fazer um convênio com o Instituto Federal, né? Porque, de repente, usar isso como canal. Mas aí para a gente não entrar nesse detalhe agora, Zamberna, eu vou deixar meio para a gente conversar lá no nosso grupo, mesmo porque a gente tem uma vantagem aqui. A gente está aqui e a gente está num grupo de WhatsApp, gente. Olha, você viu que o grupo de WhatsApp chique, assim, nossa? Impressionante, né? Mas aí, então, continua lá. Voltando para o ponto, então, né? Questão de infraestrutura, eu sei que a Aronc também tem trabalhado, e tem muita gente que está naquele grupo que não está das instituições, que também tem soluções ali, provavelmente compartilhadas, até comerciais, né, do mundo para difusão de informações, que eu acho que é uma outra coisa que a gente pode ganhar conhecimento, né? Sobre os pontos todos, né, a gente está com 4 pontos agora, algum outro, assim, que a gente gostaria de colocar, que talvez a gente pudesse até, se não tiver mais nenhum, eu já antecipando um pouco, teve uma coisa que o Alexandre comentou que é muito importante, né, que é assim, nós talvez possamos fazer um trabalho conjunto de agregação, curadoria e até mesmo de criação ou seleção de algumas dessas trilhas, né, que é quase que pegar aquilo que já existe, uma curadoria coletiva. E aí a pergunta que tem, né, já nessa sequência é como que vocês que conhecem o ambiente institucional, organizacional, veem isso, né? Será que isso é uma coisa que a gente conseguiria fazer, de fato, multi-institucional? Será que é melhor a gente trabalhar institucionalmente, separadamente? E depois,
eu também queria fazer uma pergunta para o Pedro, que é como a gente embarcaria isso numa plataforma agregadora como o Tech4Edu, mas eu vou deixar para depois, tá bom, Pedro? Por favor. Então, essa questão de como que vocês veem essa curadoria. Vanessa levantou a mão e eu estava querendo que você falasse mesmo, Vanessa. Não só complementar um pouquinho daquele ponto anterior, né, quando estava falando o Otônio, outros colegas falaram dos repositórios, falaram da curadoria, foi citado também as trilhas, né, como a que o IFE São Paulo, né, tá fazendo. E só colocar aqui, o nosso GT do CONIF está trabalhando, esse é um dos pontos, né, que a gente está trabalhando, é justamente tentar levantar o que tem no país, em tudo quanto é base, então ter essas outras bases das outras instituições é muito importante, só que nós estamos, nesse momento, focando em cursos que sejam abertos e gratuitos, né, porque, lógico, por exemplo, no CEFOR, depois Mariela poderia falar, a gente tem várias outras formações, mas que tem processo seletivo, tem data de início, data de fim, tem uma limitação de pessoas, e nesse momento o nosso foco é o que tem disponível hoje no Brasil para qualquer professor que precise fazer um curso, como as colegas citaram ali, né, é um professor que está lá, às vezes, até numa situação constrangedora, porque ele não sabe gravar uma videoaula, ele não sabe usar uma webconferência. Então, o que a gente tem hoje disponível no país gratuitamente e que o professor pode fazer o curso diretamente? Os cursos MOOC, né? Então, o IFES tem, por exemplo, o IFES Sul, o IFE do Rio Grande do Sul, São Paulo, aí tem um monte no Brasil, Rondônia, né, várias universidades públicas, privadas. Então, esse é um dos trabalhos que a gente está fazendo de tentar buscar todas essas plataformas e também estabelecer trilhas que são muito importantes, como o Tony falou, né, para a formação dos professores para atuar remotamente. E o outro aspecto que a gente está trabalhando também, que eu também acho muito importante, é o aspecto de cenários, né? Então, aqui, por exemplo, o Miguel estava falando do cenário do aluno que tem dificuldade de acesso à internet, está numa zona rural. Nós temos diversos cenários. Tem um aluno que ele tem bom acesso à internet, mas que ele tem um equipamento ruim. Tem um aluno que tem um bom equipamento, mas que ele tem a internet ruim. Tem um aluno que tem bom equipamento, boa internet, mas ele não tem um local adequado, ou ele tem uma situação familiar que não permite que ele estude à distância, ou às vezes é o professor que está nessa situação. Enfim, tem N situações. Então, o outro trabalho que a gente está começando, né, no GT agora, é estabelecer estratégias, pensar em possíveis cenários e que estratégias a gente poderia ter nesse cenário, nesse outro, nesse outro, nesse outro, porque se a gente conseguir, é como se fosse um conjunto de boas práticas, né, que se a gente conseguir compartilhar isso entre as instituições, talvez uma instituição lá de Portugal, que está aqui representada, tem uma experiência que pode ajudar lá no Senai, ou o que o IFE está fazendo pode ajudar lá na Universidade Federal de Ouro Preto, né? Então, esse é um outro trabalho que a gente está fazendo e que a gente espera, lógico, que esse trabalho do CONIF a gente possa também coletar experiências de vocês e também poder compartilhar esse trabalho com vocês. Mas, Vanessa, aí volta, né? Isso é do CONIF, assim, né, que vocês estão fazendo. Já tem algum, tipo, prévia que tem? Porque eu imagino que assim como vocês têm, os outros já devem ter muita coisa também. Então, se a gente trocasse essas figurinhas rapidamente aqui assim, num ambiente colaborativo, talvez, eu até estou pensando que o Tech4Edu Brasil, ele pode começar como um Tech4Edu que a gente sai daqui e vai pro nosso Slack lá, porque ali é um ambiente, acho que até mais propício para trocar materiais do que WhatsApp, coisa do gênero, né? Aliás, o WhatsApp é só para a gente chamar da ação, né?
Mas, gente, só para complementar, assim, o trabalho que a gente faz lá no CONIF é um trabalho onde a gente discute com as instituições, os institutos federais, mas tudo que a gente faz é aberto e compartilhado para quem quiser usar, entendeu? Ele não fica limitado ao uso pelo CONIF, o uso é por qualquer um. Mas esse trabalho em construção, Vanessa, ele é, tipo, se eu quisesse falar, pô, eu queria saber que o Instituto Federal, até onde chegou a última planilha deles lá da coletânea, assim, eu como cidadão, assim, ou como, de repente, um membro de uma outra organização dessa, falasse, nossa, Vanessa, já fizeram um monte de coisa, tô precisando fazer isso, né? Compartilha comigo. Sim, exatamente. A gente está aberto para compartilhar no momento que for preciso. Os meninos estão ali para falar. Tem, por exemplo, esse trabalho que o Instituto Federal de São Paulo começou com as trilhas, com o Padlet, né, que o Paulo Evaristo fez ali. Ele é um dos nossos pontos de partida, né? A gente não está começando do zero, a gente está começando de outros trabalhos. Esse trabalho, por exemplo, já está disponível, eles já compartilharam aqui no grupo, né? Então está aberto, mesmo os intermediários. Inclusive, o que a gente se comprometeu a fazer com o CONIF, a gente no final gosta de quando termina faz um e-book, né, meninos? A gente faz um e-book no final, mas a gente vai fazer isso no final. A questão dessas estratégias, a ideia é liberamos uma estratégia ou possibilidade de cenário, alguma coisa assim, já é divulgar, entendeu? Então nós vamos divulgar e divulgamos para todos vocês também. Essa é a ideia, né? Perfeito. E o pessoal da BED, né, que eu acredito que está fazendo essa curadoria também de alguma forma ou não? Cadê meus colegas da BED aqui? Estou aqui. Isso, Rita, isso. Isso. Como nós temos vários GTs dentro da associação, neste momento, cada GT está fazendo esse trabalho para poder consolidar as informações no nosso ambiente ou em algum mecanismo. A gente não tem isso pronto ainda. O que a gente tem são ações, inclusive, de pesquisa, de inovação. Alguns eventos nós vamos manter, os eventos virtuais, inclusive agora a gente tem uma jornada virtual e as pessoas podem participar também, é uma forma de fazer essa ação de divulgação e de atender essa necessidade das pessoas. Mas a gente ainda não tem sistematizado como a Vanessa descreveu. Não, perfeito, mas eu acho que o momento, né, Rita, que a gente tem agora é justamente esse. Não está pronto, é justamente por isso que a gente precisa dos outros, porque como ninguém está pronto, então todo mundo está precisando fazer um monte de coisa, né? Então faz mais sentido. Henrique, deixa eu falar um pouquinho sobre a Bruen, se me permite? Claro. Então, só estou eu aqui da Bruen, né, que é das estaduais do Brasil. Então, a Bruen estamos trabalhando agora na atualização do seu site, então a gente está congregando tudo isso, tudo que a gente começou a discutir aqui, no site da Universidade Virtual do Estado do Paraná, a UVPR. E lá a gente tem projetos que agregam tudo que as universidades estaduais estão fazendo, está lá, e também projetos de formação. Nós temos, por exemplo, o projeto Ideias, que é um projeto para formação de professores, ideias para educação remota, então tem desde em 4 pilares, que é plataformas, metodologias e estratégias, recursos digitais, workshops virtuais, e agora a gente está com um sobre lives e webinar. Inclusive, estamos com um webinar sobre metodologias ativas e cases. Então, a gente está buscando nessa plataforma, enquanto a WM não está pronta a congregar isso. E também estamos trabalhando em parceria com os pró-reitores, né, os pró-reitores de graduação, no sentido de dar assessoria aos pró-reitores nesse trabalho de como trabalhar com os seus professores e com os seus alunos, nesses cenários aí todos que a Vanessa colocou, a gente vem trabalhando um pouco nesse sentido. Então, eu acho a tua ideia fantástica, assim, a ideia desse grupo, da gente poder congregar isso. Tem muita informação, tem gente fazendo coisas muito boas, mas cada um está fazendo, e como nós temos a Bruen, a BED, CONIF, aqui a gente tem o Fórum dos Coordenadores do UAB, eu acho que é uma ideia da gente congregar tudo isso, nessas 4 dimensões aí que você colocou, eu acho que é fácil de fazer, só nós nos organizarmos para isso, e todo mundo tem esses conteúdos disponíveis, a da UVPR está lá, livre para qualquer um acessar, a gente faz para a formação de professores, principalmente, tanto da educação básica como do ensino superior.
Então, acho importante que, se você conseguir levar essa ideia para frente, nós conseguimos, né, melhor dizendo, acho que vai ser muito bacana mesmo. Parabéns aí. Não, já vamos. Bom, 7h01, eu sei que a Vanessa e outros colegas têm que sair às 7 agora, né? Pedro, eu sei que você está com a mão levantada há um tempão já, tem muita coisa que a gente está falando que eu estava querendo convergir muita coisa para dentro do Tech for Edu, dentro do Tech for Covid, que na verdade é um ambiente colaborativo para várias coisas, que tem uma comunidade muito grande e que tem uma capilaridade grande dentro dos coletivos também. Então a gente consegue fazer com que isso tenha uma capilaridade na sociedade, sabe? Então, que é uma iniciativa do Tech for Covid. Bom, só para fazer, eu vou fazer uma enquete assim meio tipo Mambembe, assim, do tipo, tô de acordo. Acredito que, assim, levar essa coisa para a discussão, para dentro de uma plataforma como Slack, dentro desse Tech for Covid, que tem outras ações que a gente vai conseguir interagir, para vocês parece uma coisa legal ou, assim, está muito fora do contexto? Assim, tipo, ok, não? Pessoal, se manifesta, assim, eu estou me sentindo assim mal aqui. Pode falar que não também, que eu prefiro não, né? Deu, o pessoal está dando joinha lá. Pronto, então, por uma questão de votação aqui, de quem apareceu aqui, então a gente vai para lá, então. Né? Olha só, né, Pedro? Você viu que a gente já veio, já Tech for Covid, Brasil, da noite para o dia você vai ter praticamente todas as associações e as principais, né, maiores associações meio educacional, já está embarcado lá no Tech for Covid, né? Então, mas Pedro, só para voltar a falar de plataforma, né, e para a gente liberar alguns colegas que vão ter que sair também, você queria fazer alguns comentários, Pedro? Queria, boa noite a todos. Eu tenho muitos defeitos e um deles espero que seja uma virtude hoje, que eu falo muito depressa. Então, como há muitos senhores aqui e senhoras que têm que ir embora, calhando até não é mau. Então, assim, muito rápido, alguns tópicos e depois o ponto central para mim. Tópicos. Quem não tem acesso à internet, as melhores práticas neste momento em todo o mundo são telescola e radioescola, ok? É assíncrona, depois com intervenção direta do professor com o aluno. Depois eu posso explicar melhor se quiserem ver como é que isso funciona. Esse pessoal é todo especialista na área, Pedro, eu acho que fica tranquilo. Está tranquilo. Portanto, telescola, canais de televisão gratuitos e radioescola em alguns países menos desenvolvidos que o Brasil. Pronto. Segundo, o tema de ter muito conteúdo distribuído, já pré-produzido para entregar aos professores, foi um tema que nós discutimos aqui em Portugal, que é criar o Netflix da educação. É um caminho, mas na nossa opinião não é o caminho, ok? Pronto. Ponto 3. Eu tenho que fazer aqui um disclosure, que é, eu sou muito direto, ok? Eu peço desculpa, não quero ser mal entendido por ninguém. Por favor, perdoem se eu disser alguma coisa que não seja no tom certo. Eu não sou do Brasil, não conheço a mundivivência, que é viver num país que é um continente. Mas há uma coisa que eu vos queria dizer. Há 3 ou 4 coisas. A primeira é, o Brasil tem tudo para ser feliz. E isso vê-se nesta conversa. O Brasil tem tudo produzido. O tema da educação à distância, em tempo de Covid, educação remote, não é falta de conteúdo. Não é. Vocês iam falando, eu não conheço 10% das instituições, quanto muito, nem 5%. Vocês têm tudo. Então, é como na felicidade. O Brasil tem tudo para ser feliz, tem todas as riquezas do mundo. No dia que o Brasil quiser, eu sou um grande fã do Brasil, no dia que o Brasil quiser é uma potência mundial. Eu estou a dizer isto sem nenhum favor, estou a dizer isto do coração. O Brasil tem talento humano, com 200 milhões de habitantes. Se 1% for hiperinteligente, que não é nada de espetacular, tem 2 milhões de hiperinteligentes do Brasil. Só para dar uma ideia, a Finlândia, que é um país muito rico, tem 5 milhões de habitantes. Singapura, que é um dos países mais prósperos do mundo, não tem 1 milhão de habitantes. Dinamarca, que é um dos países mais bem-sucedidos do mundo, tem 6 milhões de habitantes. 1% da população brasileira ser hiperinteligente, que não é nada de espetacular, são 2 milhões de habitantes. No dia que o Brasil quiser, o Brasil é uma das potências mundiais. Está feita a minha homenagem, sincera e sentida. Vocês têm tudo para ser felizes. Agora, qual é o problema? É que excesso é problema. Então, eu hoje falando com os colegas vossos, eu dizia assim de brincadeira, que é, não há prefeito. Prefeito está na prefeitura. Aqui o tema é velocidade. Não é ficar bem feito. Nós, no nosso projeto, temos um site que já fizemos 2 vezes. Nós temos, no dia 16 de março, começámos o projeto,
no dia 24 de março, lançámos o primeiro site, um mês depois tínhamos feito o site todo novo. Não tem problema, é mundo em modo startup, tranquilo, faz, errou, aprendeu, corrige, faz, errou, aprendeu, corrige, é assim o mundo. Pronto. Terceiro ponto muito importante, queria partilhar com vocês, isto para mim é o mais importante de tudo. O que é que para mim é o essencial que nós aprendemos aqui, na interação direta todos os dias, a toda a hora com a comunidade? É que é preciso descer do grande plataforma onde estamos, que tem curso disto, curso daquilo, especialista naquela, experiência de não sei quantos anos, e grupo de trabalho, e associação de não sei de quê, e grupos de especialistas, e é, como é que eu entrego isto ao mundo? Então, o ponto é, tem internet? Não tem internet. Não tem internet? Soluções assíncronas. Tem internet? Soluções síncronas e assíncronas, as duas. Agora, outra chave, menos das classes mais iniciais, o ensino mais primário, mais básico, só precisa videoconferência. Videoconferência para restabelecer o contacto e depois um sistema, estou a falar dos meninos que têm internet, não é? Então um sistema tipo um e-mail com dever de casa, com atividades, aproveita para explorar a parte de soft skills, autonomia, curiosidade, gosto para aprendizagem, todos esses temas, ok? Então basta videoconferência. Tem videoconferência gratuita para todo o mundo, posso-vos garantir, Zoom, Cisco Webex, é videoconferência só, não tem mais nada e é gratuito, ok? Alunos mais evoluídos, com mais idade, precisam de videoconferência, precisam de gestão documental, ok? Para poder fazer a gestão documental. Eu posso fazer um modelo que é distribuído, em que eu tenho videoconferência com Zoom, Webex, o que seja, e gestão documental em Moodle, o que seja. Ou posso fazer uma plataforma integrada. Por exemplo, Teams, da Microsoft, é gratuito em todo o mundo para a educação, ok? Portanto, então, é outra opção. Não vale a pena, nós aqui no nosso projeto somos completamente, é-nos indiferente a tecnologia, ok? Está tudo certo. Então, mais importante, só estou mesmo terminando, mais importante do que ter muito conteúdo é começar a agir amanhã às 8 horas da manhã, é começar a entregar isto aos alunos, é começar a restabelecer a escola, é começar a restabelecer aquilo que para nós é o mais importante, que é a relação aluno-professor, aluno-aluno, professor-professor. Para terminar, 3 fases que nós já identificamos. Fase 1, o professor não sabe usar a tecnologia, então tem que ensinar a usar a tecnologia. Fase 2, o professor sabe usar a tecnologia e descobre que dar aula em modo virtual, remoto, é diferente de ligar um computador e um software e então fazer uma aula presencial. Então precisa de novas estratégias, precisa de novas ferramentas, há muitas ferramentas. No nosso projeto estamos a fazer webinars todas as semanas, depois podem visitar. Terceira fase, dimensão emocional. Temas, burnout, cansaço, desmotivação, frustração, curiosidade, autonomia do aluno, todos esses temas devem ser trabalhados. Só para a frase para terminar, tenho o maior prazer em estar aqui a conversar convosco, tenho o maior prazer em partilhar convosco a estrada que fizemos até hoje. A nossa estrada é de entrega, é de resultados, é de restabelecer escolas, é de restabelecer relações entre alunos e professores. Nós estamos aqui a produzir muito conteúdo, temos todos os dias, vamos fazer um grande congresso daqui por 2 semanas, 3 semanas aliás, e eu estou totalmente disponível através da mediação do Henry, a quem mais uma vez agradeço a enorme, gigantesca generosidade em promover estes encontros. Um grande salva de palmas para o Henry, o meu herói neste projeto, e a todos vós, enquanto heróis do dia-a-dia das escolas. Só dizer-vos, eu não sou professor, tenho uma admiração muito grande, no mundo inteiro se bate palmas para os profissionais de saúde, na minha opinião, tinha que se bater muitas palmas aos profissionais de educação, que todos os dias lutam contra uma coisa que é, não vou deixar o meu aluno para trás, eu sei que sou agente de transformação, eu sei que sou agente de sucesso, eu sei que sou agente de futuro e não aceito não ser, e por isso eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou pesquisar, eu vou procurar, eu vou lutar, eu vou brigar feio, mas eu não vou deixar o meu aluno para trás. Então a minha homenagem para todos vós professores, com todo o respeito, com todo o carinho, toda a admiração, é muito do coração que eu vos estou a dizer, tudo o que estamos a fazer, todas as aprendizagens, temos 100 dias de aprendizagens em cima, está ao vosso dispor, obrigado Henry pela oportunidade. Eu queria só dizer isto,
é começar amanhã às 8 da manhã. É não fazer hiperestruturação, hiperorganização, hipercuradoria, porque amanhã há um aluno que não vai ter escola e isso não é aceitável. Com a devida homenagem, muito obrigado, um bem-aja a todos. Obrigado, Pedro. Legal. Até um comentário que acho que a gente teve na nossa conversa de hoje, que eu acho que, não sei de quem foi a ideia, mas eu adorei. Fazer uma trilha para gestores, né? Do gestor do professor. Esse precisa. A Adriana até mexe na sua cabeça, assim, né, Adriana? Mas tá ótimo, então. Bom, a gente está com 2 colegas que chegaram aqui um pouco mais tarde, aqui, depois o Felipe Morgado, que é do Senai, que até já colocou ali o link com o material do Universo Senai, né? Te agradeço muito, Felipe. Sebastião, que é do CREA, que eu acho que merecia a gente fazer uma conversa só com essa questão do CREA, mas eu acho que a gente vai... Viu, Sebastião, como você chegou um pouquinho mais tarde hoje também, a gente pode deixar, acho que para conversar um outro dia, porque é um outro... Eu acho que tem a ver com aquela história do ideal que o Pedro está falando agora. A gente tem muita lição de casa que está para trás ainda, que eu acho que com a nossa interação rápida aqui, né, felizmente, a institucionalização aqui ajuda muito, a gente vai conseguir caminhar bastante, né? Então, pessoal, são 19 horas e 12 minutos agora. A gente, do conteúdo, que eu acho que a gente tinha algumas metas de a gente se conhecer, conseguir sair com algumas lições de casa, os próximos passos, a gente já tem, né? E eu sei que tem muitos colegas que estão aqui conosco ainda que já precisavam ter deixado a nossa reunião. Então, eu acho que eu vou fazer o seguinte, né? Como eu costumo fazer esses encontros, né? A gente tem que traçar uma linha, né? Então, a gente vai interromper o nosso encontro agora. A gente vai compartilhar isso que a gente tem com os colegas da rede. A questão de nós usarmos o Slack da Tech for Covid aqui do Brasil para interagir, porque ali a gente vai interagir com muito mais gente, acho que é uma boa ideia, né? E depois a gente conversa no grupo com link, essas coisas todas, tá? Eu só vou pedir agora, então, antes da gente fazer, entre aspas, um pré-encerramento da nossa reunião, porque depois que a gente encerrar tudo, as pessoas têm que saem, e aí a gente fica tomando café com os amigos depois, entendeu? Batendo papo depois, sabe? Coisa do final da reunião, a gente faz isso aqui também, viu, Vanessa? Então, vamos lá. Alguém teria mais algum encaminhamento agora para que gostaria de colocar agora na nossa reunião, antes da gente fazer o nosso encerramento, assim? Não mais? Bom, então fica o agradecimento a todos, né, que estiveram aqui conosco. A gente continua falando nos grupos. E, bom, eu vou dar 2 minutinhos aqui, então, para o pessoal que tiver que sair, e a gente continua tomando um cafezinho aqui depois com os outros colegas, tá? E, tchau, aliás, pessoal. Felipe Morgado e Sebastião ficarem aqui, que eu vou querer gravar, que vocês se apresentem depois para os colegas, porque vocês chegaram tarde aí, tá vendo? Né? E o Jorge... Tchau, Henry. Obrigado. Obrigada a todos. Tarde, eu até já me apresentei. Felipe Morgado já até se apresentou. Mas, gente, tudo de bom. Mesmo? Até mais. Tchau. Coragem e boa sorte. Boa sorte. Olá, até mais, tchau, gente. Bom, pessoal, então esse foi o vídeo da nossa reunião de ontem, né? Uma reunião, como a gente pôde ver, muito positiva, a gente pode conhecer muita gente, né, bacana, e uma certeza, assim, que se a gente trabalhar em conjunto, a gente vai poder fazer muitas coisas, né? Um próximo item, né, que a gente tem é como a gente vai organizar o trabalho. A gente deve seguir ali no WhatsApp, devagarinho vamos migrando para o Slack, algumas coisas, a gente sabe que essa migração não é muito fácil. Tem um item muito importante que a gente acabou nem conversando ontem, mas que vamos ver se a gente retoma, que é a questão de como nós podemos trabalhar em conjunto também para conseguirmos recursos para essas iniciativas tão necessárias, né? Então a gente, trabalhando como grupo, com certeza consegue levar uma proposta aí para apoio governamental ou não governamental, coisas do gênero. E só para a gente fechar esse vídeo aqui, uma coisa muito importante a gente lembrar, né, que hoje é 11 de junho, ontem foi dia 10, a gente está beirando aqui 40 mil mortos só no Brasil, né, por conta da pandemia. E então, como temos feito em outras ocasiões na nossa Força-Tarefa Covid-19, eu só vou pedir para que a gente faça o encerramento desse vídeo com 1 minuto de silêncio em memória àqueles que tombaram em função dessa pandemia. Ok? Muito obrigado a todos, a gente segue os trabalhos e vamos lá.